Gabi, aquela reportagem que nós realizamos aqui na semana retrasada, salvo engano, o Carlos Alberto, né, ele foi vítima de golpe, né, ele conseguiu recuperar o veículo dele que foi roubado aqui na cidade. O carro foi encontrado lá em Três Fronteiras. Esse golpe, ele anunciou o carro dele para venda, era um Fiat Uno, né? Um Fiat Uno, ele anunciou nas redes sociais e aí ele caiu num golpe. Pois é, Nestor, o Carlos Alberto, ele estava precisando do dinheiro, estava desempregado, tentando vender o carro para conseguir o dinheiro para quitar as contas, e aí, anunciando na internet, ele acabou caindo em um golpe, né? Um cara foi intermediar a venda desse carro, passou a venda para um outro casal que veio buscar o carro e ele acabou ficando sem o carro e sem o dinheiro. E nós entrevistamos ele aqui, salvo engano, dia 8 de agosto agora, entrevistamos ele. E ele falou sobre o golpe que aconteceu e pediu ajuda, né? Pediu a nossa ajuda e pediu para que quem visse o carro denunciasse para a Polícia Civil. E ele acabou encontrando o carro. Na semana passada, ele encontrou as pessoas que levaram o carro e conseguiu recuperar o carro. O carro foi encontrado lá em Três Fronteiras. Mesmo assim, ele ainda teve que gastar um dinheiro para trazer o carro de volta. A esposa dele, a Mara, conta pra gente como tudo isso aconteceu. Eu postei o carro num grupo, do mesmo grupo que a gente postamos para vender. Postei o grupo, uma foto do cara que meu marido tinha conversado com ele, negociado. Não o mesmo cara que veio buscar o carro, o que ele tinha negociado. Porque eu lembro que na ocasião ele contou pra mim que ele negociou com uma pessoa e veio um outro casal buscar o carro. Sim, ele negociou com um senhor e veio o outro, mais a esposa, buscar o carro. Sim. Aí eu postei no grupo, né, a foto do cara mais o carro. Só que não foi o mesmo cara que veio buscar o carro, foi o que ele tinha negociado pelo WhatsApp. Aí o cara que veio buscar o carro, ele me chamou no Messenger perguntando se eu era dona do carro. Aí meu esposo pegou e respondeu que sim. E aí ele não respondeu mais. Aí eu resolvi continuar mandando a mensagem para ele. Aí ele me respondeu que sim, que ele tinha vindo buscar o carro e que ele tinha feito um boletim de ocorrência contra mim, porque ele não roubou o carro, ele apenas comprou o carro. E aí eu fui conversando com ele. Falei pra ele que a gente estava em mente de vender o carro, porque a gente precisava de pagar umas dívidas, meu marido estava desempregado. E aí ele falou, ele devolveria sim o carro, que ele era um homem honesto e que ele preferia a dignidade dele do que o carro. Mas se ele falou que comprou, e o dinheiro foi pra quem? Pra onde foi o dinheiro que ele disse que pagou pelo carro? Então, ele falou pra mim que o dinheiro ele depositou pro cara que tava fazendo negócio. Sim, que ele tava fazendo negócio. E passou pelo até o nome de Júnior. Era o mesmo cara, só que nomes diferentes. Que assim que ele fez o depósito pro cara, o cara bloqueou ele. Como bloqueou ele, bloqueou meu esposo também. Aí não tinha como nem meu esposo falar com ele, nem o rapaz que veio buscar o carro. Aí ele falou pra mim que tinha feito um boletim de ocorrência contra mim por defamação, que eu tinha feito um boletim de ocorrência, que ele tinha roubado o carro, e ele não tinha roubado o carro, que ele tinha comprado o carro. Eu estava em Santa Fé, aproveitei e fui na delegacia, porque ele tinha falado pra mim que tinha feito um boletim de ocorrência contra mim na delegacia. Aí eu fui na delegacia de Santa Fé e realmente ele tinha feito um boletim de ocorrência contra mim. E aí eu perguntei como é que eu fazia. Aí ele falou que era pra mim em Três Fronteiras, porque ele tinha feito o boletim lá, mas eu tinha que ir em Três Fronteiras. Aí meu esposo veio na delegacia daqui do Taboado, conversou com eles, e aí a escrivã conseguiu entrar em contato com esse cara que buscou o carro, aí entrou em contato com a delegacia de Três Fronteiras. E a escrivã daqui pediu pra gente ir lá em Três Fronteiras, pra gente conversar com o cara que tinha levado o carro. Chegando lá, a gente chegamos na delegacia, o nosso carro já estava lá na delegacia, a gente entramos para conversar tudo, só que o delegado de lá pegou e disse que era para ser conversado certinho, porque ele tinha comprado o carro e como tinha feito todo o processo, ia sair um processo sexta-feira, agora, se ele tinha que devolver o carro ou não. Aí a gente entramos num acordo com o cara,
para ele devolver o carro pra gente, e ele falou que não podia ficar no prejuízo. E aí ele falou assim que a gente teria que pagar metade do prejuízo dele, que ele pagou R$ 3.500 no carro, a gente tinha que pagar pelo menos a metade, que foi nós conversamos lá de pagar os R$ 1.500 para ele. E foi aí que ele entregou o carro, senão ele não ia entregar o carro. Vocês ainda tiveram que pagar os R$ 1.500? R$ 1.500, ele parcelou em 3 vezes pra gente. Que situação! Num momento de desespero, foram tentar vender o carro. Um cara que fez a intermediação do negócio, pegou os 3.500, bloqueou tanto vocês, os donos do carro, quanto o cara que comprou, que supostamente estaria comprando o carro de vocês, e aí todo mundo sai do prejuízo. Sim, porque aí a gente pensamos assim, antes a gente perdeu os R$ 1.500 de ajudar ele a pagar, do que a gente perder o carro todo, porque aí a gente ia ficar, tipo, sem o dinheiro, sem o carro, né, que a gente lutamos muito pra conquistar ele, mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Deixa eu conversar com o Carlos também, porque além do carro recuperado, o Carlos tinha falado pra mim que estava sem serviço e agora você está trabalhando, Carlos. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus eu tô trabalhando agora, servente, e aí ainda tá na luta, né? Graças a Deus eu recuperei o carro também. Graças à Polícia Civil também, ajudou bastante pela investigação. E logo no dia seguinte também eu comecei a trabalhar e para que Deus prepare para nós para frente, né? Agradeço a vocês também, a equipe da Rádio FM e a Polícia Civil e a Deus, né? Cuidou de nós também e ajudou a recuperar o nosso carro lá de volta. Mas que história é essa, hein? Que golpe é esse, hein, Gabi? Vendeu o carro, não recebeu e ainda teve que pagar R$ 1.500 para ter o carro de volta. Pra você ver, Nestor, hoje a internet tá perigosa. A gente tem que ter cuidado com os golpes aí. Como a gente trouxe a notícia aí com a delegada ontem, né? A delegada doutora Cecília Fleury, ela falou, vamos ter cuidado, cada precaução é pouco relacionada à internet e esses golpes aí que a gente pode acabar passando por uma situação parecida com a do Carlos. E que bom que essa história, esse golpe aí teve um final feliz pro Carlos, mesmo ainda com prejuízo, ainda foi um final feliz, porque não é fácil, pai de família, tem criança para carregar, e aí pelo menos conseguiu recuperar o carro.